Essa é a segunda parte da aula 8 da disciplina de Redes Locais Industriais. Eu sou o professor Superri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na aula 8 estamos tratando do protocolo Profibus DP e do Profibus PA. Nessa segunda parte nós vamos tratar da camada de enlace e camadas superiores do protocolo Profibus DP e PA. As principais funções das camadas de enlace compreendem o controle de acesso ao meio, o Media Access Control, e o controle de link lógico, o Logic Link Control, bem como a transmissão e recepção dos frames, o que inclui tarefas como a garantia da integridade dos dados, como algoritmos de CRC. A rede Profibus é uma rede que funciona através do princípio mestre-escravo, com suporte a múltiplos mestres. O controle de acesso ao meio físico é feito através do mecanismo de token passing, na comunicação entre os mestres, e de varredura na comunicação entre mestre e escravo. A rede Profibus pode ser configurada como sistema puro mestre-mestre, com a passagem de token, ou como sistema puro mestre-escravo, trabalhando apenas com varredura, mas também pode operar de modo híbrido, como uma combinação entre os dois sistemas. Nessa figura, nós temos uma situação onde nós temos múltiplos mestres e múltiplos escravos. Para determinar quem tem acesso ao barramento pelos mestres, nós temos um token passante. O mestre que capturar esse token vai ter prioridade de utilização do barramento. A partir desse momento, por varredura, o mestre irá solicitar aos escravos as informações de interesse, e esses escravos terão a utilização do barramento disponibilizadas pelo mestre. Ao final dessa etapa, o token será livre novamente para circular e ser capturado por outro mestre. Nessa tabela, nós temos alguns serviços fornecidos pela camada de enlace às camadas superiores. O serviço de SDA, que envia dados com reconhecimento, e o serviço CSRD, que envia e requisita dados ciclicamente com resposta, são disponíveis apenas na variante FMS. O serviço SRD, que envia e requisita dados com resposta, e o SDN, que envia dados sem reconhecimento, pode ser executado pelas três variantes. Esses serviços são acessados pelo software da camada 7 através do Service Access Point, os SAPs. Em uma estação, diversos SAPs podem rodar simultaneamente. A transmissão Profibus é composta por um conjunto de caracteres que possuem 11 bits. Possuem um Start bit, que sempre é 0, 8 bits com informação, um bit de paridade e um stop bit, que sempre deverá ser 1. Nessa figura, nós mostramos o comportamento dos bits, bem como o sinal típico do Profibus DP, que está presente no barramento. A especificação do Fieldbus Data Link apresenta diversos tipos de quadros, como o Request Frame, o Acknowledge Frame e o Short Acknowledge Frame, que têm tamanhos fixos. Tem o Send Request Frame, que pode ter tamanho fixo ou variável, o Response Frame, que também pode ter tamanho fixo ou variável, e o Token Frame, que vai ser capturado pelos mestres para prioridade de acesso ao barramento. Cada um desses componentes dos frames será detalhado a seguir. O SD1, SD2, SD3 e SD4 são bytes de início, são Start Delimiters, podendo ter os valores 10, 68, A2 e DC, em valores hexadecimais. O DA é o byte de endereço do destino, o Destination Address. O SA é o byte do endereço da fonte, o Source Address. O FC é o byte de controle, o Frame Control. O campo FC dos frames SD1, SD2, SD3, além de outras informações de controle, identifica a função do frame. De acordo com a configuração de seus bits, pode identificar o tipo de estação que enviou o frame, se o frame é de pedido, resposta ou confirmação, bem como a natureza das informações que ele contém. O FCS é um byte de checagem, o Frame Check Sequence. Para essa checagem é utilizada a distância de Hamming, com HD igual a 4. O campo LE é o byte de comprimento, ou Octet Length, podendo assumir valores entre 4 e 249. O campo LER vai ser o byte de comprimento de maneira repetida. O Data Unit, o DU, vai ser o campo de dados que pode ser fixo, com tamanho 8, ou variável, podendo variar de 1 a 246 bytes. O ED é o campo do byte finalizador, é o End Delimiter. Seu valor é sempre 16 em hexadecimal. E por fim, o SC é o frame de resposta curta, o Short Acknowledgement, tendo como valor E5 em hexadecimal. Aqui nós temos um exemplo de comunicação entre um mestre e um escravo através do Profibus DP. O mestre faz uma requisição SRD, que é um Send and Request Data with Acknowledgement. Após identificar pelo barramento que a informação era solicitada a este escravo, o escravo vai responder essa mesma solicitação com os dados no campo variável DU. A camada superior do protocolo Profibus DP é a camada de aplicação.
Ela promove rotinas, funções e especificações para aplicações do usuário. Tais funções estão especificadas nas versões DP V0, V1 e V2. As estações detectam qual dado ou comando requerido através das SEPs, o Service Access Point. E aqui nessa tabela nós temos diversas SEPs que podem ser escolhidas. A SEP padrão é a SEP 0, que vai realizar a leitura ou escrita de dados ciclicamente. A SEP 54 vai realizar uma comunicação de mestre para mestre. A 55 ela é utilizada para trocar o endereço de alguma das estações. As demais SEPs podem ser utilizadas para operações de leitura, de escrita e de alguns comandos utilizados para configurar a rede. Aqui nessa figura nós vemos várias SEPs interagindo simultaneamente, sendo utilizadas para a configuração do escravo ou mesmo para a troca de informações entre mestre e escravo. Aqui nós temos exemplo de uma função SEP, a SEP 55, que vai alterar o endereço de algum escravo. Ele vai solicitar ao escravo através desse telegrama qual deve ser o seu novo endereço, dado o seu endereço atual. Nessa figura, nós podemos ver o aumento do grau de funcionalidade dado a evolução do Profibus DP, da versão V0 para V1 e para V2. A versão V0 é mais antiga e ela permite a troca cíclica de informações entre os PLCs e os escravos. A versão V1 já permite novas funcionalidades, como a troca acíclica de informação entre PC ou CLP com as estações escravo, entre outras funcionalidades de melhora. A versão V2 já tem funcionalidades ainda melhores, como a troca de informação via broadcast, seguindo um padrão Publisher-Subscriber, dentre outras funcionalidades que aumentam muito as características dos dispositivos que a usam. Os perfis de aplicação Profibus descrevem o uso dos perfis físicos e de comunicação para uma determinada aplicação, como a automação de um processo ou automação predial, ou para um certo tipo de dispositivo, encoders, drivers, por exemplo. Esses perfis definem funções e rotinas típicas da aplicação e permitem a interoperabilidade de sistemas de fabricantes distintos. A configuração dos dispositivos em uma rede Profibus é realizada através de um arquivo GSD. Os arquivos GSD agrupam todas as características do dispositivo e permitem ao mestre da rede saber quais os serviços, rotinas e informações estão disponíveis naquele escravo. Aqui, cada um dos dispositivos terá que ter seu arquivo GSD selecionado e enviado para a configuração do sistema, de modo que agora a gente consiga comunicar corretamente e extrair todas as informações que esse dispositivo possa nos passar, bem como parametrizar a sua operação. Nós chegamos ao final da parte 2 e, portanto, ao final da aula 8. Esta foi a bibliografia utilizada para a produção desses slides e das informações apresentadas para vocês. Muito obrigado por assistir.